paz, sejam muito bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho de hoje. Eu espero que vocês estejam muito bem e que Jesus nesse momento, que Teresa d'Ávila, que os nossos queridos amigos espirituais da nossa casa, os nossos queridos benfeitores, nossos queridos espíritos familiares possam estar conosco nesse momento, envolvendo o nosso coração com vibrações de amor, com vibrações de paz, com vibrações de positividade. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu gostaria de desejar às nossas queridas mãezinhas um feliz Dia das Mães e de expressar toda a minha gratidão por esses seres que assumiram uma responsabilidade com Deus quando aceitaram e permitiram, através do seu corpo físico, que novos espíritos viessem na marcha da evolução nesse planeta. Essas mãezinhas que, permitindo que nós viéssemos ao planeta, estão caminhando, estão colaborando para o progresso do nosso mundo. Então, nosso muito obrigada a essas mães que nesse momento nos veem, a essas mães que nesse momento nos ouvem, a essas mães que nesse momento podem não estar aqui conosco reunidas, mas que estão sempre dentro dos nossos corações, as nossas queridas mães que encontram-se encarnadas, as nossas queridas mãezinhas que não encontram-se mais encarnadas neste momento, mas que sempre estão conectadas junto a nós. Nosso muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por nos dar a vida, nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje, nos esforçando, enfrentando nossas dificuldades, sempre conscientes de que Jesus e toda a espiritualidade está sempre nos apoiando junto de nós. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e antes de falar mais sobre o nosso subitem, eu vou fazer a prece. Então, nesse momento, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, mentalizem o Deus, mentalizem Jesus, mentalizem nossa querida Teresa d'Ávila e toda a espiritualidade amiga. E nesse momento, primeiramente, agradecer de coração, agradecer sempre, agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estarmos aqui tentando, vivendo dia após dia e tentando colocar em prática todos os ensinamentos da doutrina, todos os ensinamentos que Jesus trouxe e foi nosso exemplo. Que nesse momento possamos estar envolvidos e que dessa forma possamos pedir a permissão para que possamos dar por iniciado mais um encontro no Evangelho no domingo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, como eu falei, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 5, reconciliar-se com os seus adversários. E que nesse caso são nossos, né? Porque todos nós aqui vivemos no mundo de provas e expiações, somos espíritos que erramos muito, mas que estamos aqui hoje tentando melhorar. Então todos nós temos adversários, sim, de vidas passadas e dessa vida também, né? Então eu vou ler com vocês. Esse item ele tá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 25 e 26. Reconcilia-te o mais cedo com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pagado o último ceitinho. Bom, assustador esse item, né? Porque reconciliar-se com os nossos adversários é algo que, por mais que na teoria nós saibamos que nós precisamos fazer, na hora que vem a prática a gente falha, né? Até porque algumas vezes eu acredito que a gente deixa as nossas dificuldades falarem mais alto, nosso orgulho, nosso egoísmo. Então, é bem complicado, mas vamos tentar aqui entender o que os Espíritos trouxeram pra gente com essa passagem de Mateus,
para que a gente consiga, né? Continue se esforçando, nem que seja um pouquinho, para que a gente consiga mudar essa condição que nós nos encontramos hoje. Então esse item, ele é basicamente uma convocação. Ele é uma convocação para a gente acordar, para a gente parar de fingir que as coisas não estão acontecendo, que nós não temos adversários. Por quê que é uma convocação para a gente acordar? Porque nós ainda estamos encarnados. Então a primeira coisa que ele diz pra gente é: aproveita enquanto você está encarnado, para você se reconciliar com aquele adversário. E por que ele diz isso pra gente? Porque é muito mais fácil eu chegar para aquela pessoa que eu considero minha adversária e pedir desculpas. Às vezes um pedido de desculpa não é suficiente nem para a pessoa, nem para nós. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente precisa mudar a nossa postura com relação a alguma situação. Então, em vida, a gente consegue realmente provar que nós estamos nos esforçando, que nós estamos tentando fazer com que aquela situação, aquele desconforto mude. Por quê? A fim de que o nosso adversário não nos entregue ao juiz, e que o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejamos aprisionados. Então, quando ele fala dessa questão do aprisionamento e do juiz, ele fala de quê? Da nossa consciência, que é a nossa consciência que nos aprisiona. E ele ainda termina dizendo que a gente não vai sair de lá até que tenha pagado o último centil. Então a gente não sabe, porque nós estamos hoje com o véu do esquecimento, nós não sabemos o porquê nós temos esses adversários e por que essas situações que nos trouxeram adversários aconteceram conosco. A única coisa que a gente sabe é que existe um porquê. E não porque foi uma roda de sorte que eu sorteei, olha, sorteei você para cair na minha encarnação, então o meu problema vai ser com você. Não. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe um porquê, que existe um passado que contribui consideravelmente no nosso presente, além das situações também, né, que nós criamos em vida, mas muitas coisas que criamos no passado, que desenvolvemos no passado, nós trazemos essas questões até hoje. Então, quando ele diz aqui que pra gente não ser entregue ao juízo, não fique aprisionado, a gente tá falando da nossa consciência. Por quê? Porque imagina só, a gente desencarna, a gente se depara com aquela situação, com aquela pendência que eu tinha com o meu inimigo, com aquela pessoa que eu considero que seja minha adversária, minha inimiga, e aí eu percebo que eu deveria ter agido diferente, que eu poderia ter tido mais paciência, que eu poderia ter feito de uma outra maneira, porque de certa forma eu precisava, era meu dever fazer isso. Então, assim, a consciência, a culpa nos aprisiona. E nos aprisiona realmente, realmente. Quem nunca já ficou bem chateado, sentindo culpa por alguma coisa? Então, eu imagino que, se com situações poucas na nossa vida, e que talvez se a gente se esforçar, a gente consegue melhorar, a gente já sente culpa. Imagina depois de uma encarnação inteira, onde a gente teve várias oportunidades de reconciliar, a gente não reconciliou. Eu não quero imaginar, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Então, assim como vocês, eu imagino, eu vou aqui tentar colocar em prática, né? Até porque a gente também precisa levar em consideração e entender aquilo que nós chamamos como adversários, né? Porque nós temos algumas situações que podem nos trazer adversários, né? A primeira e mais tradicional são aquelas pessoas que de alguma forma nos fizeram mal ou que fizeram mal para pessoas próximas a nós e que por conta disso nós desenvolvemos uma certa rivalidade ou desenvolvemos um sentimento ruim ou algo assim. Ok, é entendível que nós não queiramos essa pessoa por perto, mas assim como o Pai Nosso, que é aquela oração que não deve estar apenas decorada e sim absorvida nos nossos corações, ela nos diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Então a gente entra no assunto perdão, que na verdade está no item 6, que algum outro companheiro vai estudar conosco no próximo domingo, mas que é a questão dessa situação com esses adversários. Por quê? Porque assim como os nossos adversários, nós também fizemos mal a espíritos que podem até estar desencarnados e estarem contribuindo para que isso esteja acontecendo conosco. Então, da mesma forma que nós não somos santos e que nós erramos contra as pessoas, outras pessoas também vão errar conosco.
E se nós queremos realmente nos livrar e ter o perdão daqueles que nós magoamos, em momentos em que nós não tínhamos tanta consciência quanto hoje, ou até em momentos como hoje também, porque ainda que nós não tenhamos aquela consciência do passado, a gente ainda não é perfeito. Então, da mesma maneira que nós, às vezes, não querendo, magoamos ou machucamos alguém, a gente precisa também entender que aquelas pessoas também estão passando por situações e que nos trazem isso, e que é importante que a gente tente desenvolver, ainda que pouco, aquele sentimento de que, olha, eu entendo, eu tô muito chateada, mas eu vou me esforçar para que eu possa entender. E também tem aquela situação, né, além dos adversários que nos fizeram algo mal, tem aquela situação também de que nós criamos adversários na nossa cabeça, que apesar da pessoa não ter feito nada conosco, a gente acha por algum motivo que ela fez alguma coisa conosco. Daí o problema está dentro de nós. Então já fica uma questão mais de nós com nós mesmos, onde nós precisamos entender, aceitar que nós somos imperfeitos, e que nós precisamos sim, nesse caso, fazer as pazes conosco mesmo, entender que todos nós passamos por processos, todos nós passamos por experiências, todos nós temos aquelas situações que nós precisamos enfrentar, que elas vão acontecer, e que se a gente não conseguir enfrentar de uma maneira ok nessa encarnação, essas situações vão se repetir até que a gente consiga entender e desenvolver todos os sentimentos que são necessários naquela situação específica. Fora, né, esses dois casos essas duas situações de adversários, a gente também tem aquelas situações de adversários onde, infelizmente, eles não estão encarnados, então a gente não consegue diretamente chegar até eles e mostrar diretamente que nós estamos tentando mudar. Mas a gente sabendo, diante dessa situação, a gente sabendo que a gente pode se desculpar, a gente pode mentalizar, a gente pode envolver, a gente pode mentalizar esses irmãos de maneira a pedir perdão, ainda que nós não saibamos quais foram as situações que nos levaram a essa situação de inimizade ou de adversidade com aquele outro irmão. É o que nos diz lá no capítulo 37 do Livro da Vida, de Teresa d'Ávila, quando ela consegue, de alguma forma, ela usa o termo liberar os demônios de perto dela, quando na verdade eu entendi naquilo de que eram aqueles seres que de alguma forma poderiam querer o mal dela, mas que de alguma forma pararam ou entenderam, e que tudo aquilo melhorou. É claro que não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não é algo que a gente vai desenvolver e vai conquistar o perdão daqueles que nós fizemos mal, ou que nós vamos perdoar também do dia para a noite, porque da mesma maneira também que esse capítulo nos diz para que a gente se reconcilie com os nossos adversários, é da gente conquistar o perdão do próximo mais facilmente daqueles que estão encarnados e também tentados e desencarnados, mas que é bem mais difícil porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente tem um véu do esquecimento, como também da gente fazer parte e perdoar aqueles que estão em busca do nosso perdão. Porque assim como a gente também quer perdão, outros também querem o nosso perdão. Então, para dar, a gente também tem que receber, lembrando da nossa prece do Pai Nosso, que nos diz que nós devemos perdoar o próximo, e assim como nós queremos que os outros nos perdoem também. Eu já estou estourando o nosso tempo, queria poder falar mais. No próximo domingo a gente vai dar continuidade ao capítulo, falando bastante sobre perdão. E eu espero que todos nós consigamos sim desenvolver esse perdão, não só para perdoar aqueles que nos fizeram mal, como também para que a gente consiga que os outros também, que nós fizemos mal, também nos perdoem. Muito obrigada e que vocês tenham um ótimo domingo. Vou fazer agora a prece de encerramento e a gente se vê numa próxima oportunidade. E assim, mestre amado, mestre querido, amigos espirituais aqui presentes,
Muito obrigada pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de ler, de entender e de acompanhar essa obra tão incrível, tão maravilhosa. Que possamos diariamente nos esforçar para perdoar e conquistarmos o perdão do próximo. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus e com a ajuda dessa espiritualidade que nos ama tanto, que consigamos, em passinhos de formiga ainda que sejam, ir em busca dessa sensação de ter o perdão ou de perdoar também. Pedimos que estejam conosco durante nossa semana, que abençoe a todos nós e que no domingo que vem possamos estar juntos novamente, estudando. Que assim seja, graças a Deus.